Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas. Aqui é o professor Sidney. A nossa unidade curricular, programação no desenvolvimento, né, de sistemas. E vamos dar continuidade, né, na aula anterior aí que estávamos na sexta-feira na sala de aula, né? Maria? Bom dia, Maria. Hoje está presente, né? Tá me devendo, hein? Então, nós vamos dar continuidade, né? Faltou aí uma parte desse conceito aqui testando os valores, tá? E vamos dar continuidade aí. Então, eu vou passar aqui brevemente aqui pelo conteúdo que a gente teve, tá? Então, a gente focou aqui nas estruturas condicionais e operadores, lembra? Então, a gente fez lá e criou umas condições, testou alguns valores lá dentro do VS Code, né? E a gente concluiu ali as funções, né? Uma das funções, a função input, né? Lembrando os senhores aí, toda vez que a gente tem uma palavra com abre parênteses ali, abre e fecha parênteses, nós temos uma função, né? Foi destacado isso na sala de aula. A gente falou a importância, né, dessa estrutura de condições, de condicionais. Falamos lá, né, a estrutura que se chama if, elif e else, né, que as condições se não se e se não, para a gente comparar a idade. A gente fez comparação de idades e faixa etárias de idades. A turma fez uma atividade na sala aí, né, colocando esses códigos aí, essas condições para funcionar e rodar no VS Code, imprimindo aí mensagens na tela, lembra? As mensagens que a gente imprimiu vai aparecer aqui agora. Então a gente fez um código, né, um bloco de código ali dentro do VS. Declaramos lá uma variável, né, lembrando os senhores que a gente falou dos sinais, né, sinais de igual. A gente está declarando, né, está recebendo alguma informação, e quando tem dois sinais iguais, né, igual, né? E quando tem um igual na frente do maior ou do menor, está falando que é maior ou igual àquele número. Então aqui nós temos uma estrutura de if para verificar os números são maiores que 5, né? Nesse bloco de código aqui. Lá em cima nós definimos os valores e depois, quando ele completa o código if ali, né? A primeira condição, o C, ele verifica se o número é ou não maior que 5, e se for, ele vai escrever essa mensagem, né? Porque a função print no VS Code, no Python, né? Ele vai verificar a situação e vai fazer a instrução aparecer na tela, né? Uma impressão na tela. Então, a impressão na tela que a gente vai verificar aqui, se é maior, vai escrever o número é maior que 5, né? Então, foi verificado todas essas questões aí, né? A gente usou também o elif e depois o else, verificou todas essas condições aqui, né? O Júlio fez lá um trabalho também de condicional também diferente, tá de parabéns também, né? Fez diferente, fez maior que o que a gente pediu aqui, mas ele conseguiu rodar e fazer funcionar também, né? Quem mais? O Luiz está na sala hoje? O Luiz, fiquei com saudade do Luiz, aula passada aí. Tá aí, Luiz? Senti falta de você, hein, cara? Você faz falta na minha aula. E que mais? Vamos lá, vamos continuar. Vai dar microfonia aí, né? Pode escrever no chat, professor, aí. Eu tenho que ver esse negócio do microfone, eu nunca acertei. Eu queria falar com vocês no microfone aí, mas sempre dá microfonia. Não sei o que acontece. Eu tenho que resolver isso aí. O que mais? A gente comparou os valores, né? Lembrando ali, ó, os códigos de operações, né, que a gente chama, dois iguais, né? Ó, exclamação igual, maior menor, menor igual e maior igual, né? São usados para comparar valores. Eles são cruciais nas estruturas de decisões e retornar valores booleanos. Lembrando que a gente verifica sempre, numa condição dessa aqui, a gente sempre verifica se é verdadeiro ou falso. Lembra? Viu na cartola? Que foi, Maria? Então a gente verifica sempre o verdadeiro ou falso, né? Sempre um booleano, né? True ou false, né? Então sempre verdadeiro ou falso é verificado nessas condicionais. Tá. Exemplos aqui, né? Esses exemplos que a gente usou na sala de aula. Ajuda a gente a entender, né?
quanto é importante a gente ter esse conhecimento básico aqui, né? Facilita a compreensão nas estruturações futuras depois nos nossos códigos. Aqui, boas práticas, só para lembrar vocês. Inclui escrever condições claras e diretas. Lembra que a gente falou? Todos os nossos códigos, né? A gente teve várias dificuldades ainda na sala aí. Né? O exemplo do Júlio, ele fez os códigos ali. Ele tinha a ideia formada na cabeça dele ali já. Tava certa a ideia dele. Só que colocando no código não funcionaria, né? Então, assim, as nossas ideias têm que ser claras, né? As condições têm que ser claras, diretas. Evitar cadeias excessivas, longas, né? Então, não ficar repetindo muito, fazendo cadeias muito longas ali de elif e garantir que todas as possíveis condições sejam abordadas para evitar erros de lógica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Também é recomendado usar parênteses, né? Para tornar as comparações mais claras, tá? Por que é recomendado usar parênteses? Porque se não usar parênteses, funciona também. No Python, funciona da mesma maneira, tá? Então, é uma recomendação a gente usar os parênteses ali para ficar organizado, tá? E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Queria que vocês me respondessem aí. Qual estrutura você usaria para testar se o número é positivo, né, negativo ou zero, né? Qual estrutura dessas aqui vocês usariam com base na aula que a gente deu a aula passada sexta-feira e estamos terminando esse conteúdo nessa aula. Letra C, Eduardo. Quem mais? Maria C, Luiz Henrique C, Lucas C, Iago C. Beleza. A resposta é essa mesmo, né? Vocês estão conectados na aula aí, prestaram atenção, né? Então a resposta é isso mesmo. A estrutura de condicional, né, que a gente está usando, que a gente aprendeu aí nessas duas aulas, nesse comecinho dessa aula e o término da aula passada, né? A gente está falando de condições aqui, if, elif e else, são essas estruturas que a gente usa aí para fazer condicional dentro do nosso código, tá ok? Conclusão, né, do nosso conteúdo. Testar valores é um componente fundamental e por isso que a gente estava contando com esse conteúdo, né, da aula, desde o comecinho lá, né, do nosso primeiro encontro. A gente já vinha falando de funções, daí a gente passou para condicional e a gente vai trabalhando isso agora durante as nossas aulas. Então esses componentes são fundamental à programação em Python, né? Permitir também a execução de diferentes ações com bases em condições específicas, né? Então é importantíssimo a gente ficar bem claro para a gente aí essas questões aí de condições, tá? De condicionais, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a gente retoma de novo, fortalece essa base, porque a base precisa ser bem construída para que a gente possa construir depois, fazer alguns nossos códigos depois, tá? Tanto construir um jogo, ou um site, ou qualquer outro aplicativo, a gente vai precisar de ter essas formações básicas aqui desses componentes, tá? Não consegui ver para vocês ainda a questão aqui do Alura, tá? Esse curso lá que eu recomendei para vocês, vou passar aqui brevemente aqui. E o próximo conteúdo aqui, nós vamos ver agora o próximo conteúdo a partir de agora, né? Então, nesse conteúdo aqui a gente viu as condicionais, os valores aqui que aprendemos de elif, de if, de else, né? Operadores de comparação dentro do Python. E dentro da próxima aula aqui, que é a seguir agora, que eu vou abrir o próximo material aqui, nós vamos criar laços e fazer interações dentro do VS Code com a linguagem de programação Python, tá bom? Aqui está a nossa referências bibliográficas, né? As imagens que a gente usou, tá? Pedi um minutinho de vocês aqui que agora eu vou trocar de slide. Então tá, agora a gente vem com um conteúdo novo, né? Dentro ainda da sequência, né, que a gente está vivendo. Então desenvolver um jogo de adivinhação, né? Básico aqui agora em Python. Nós vamos ver nessa aula agora. Abordar a geração de números aleatórios e o uso de loops, né? Do while, né? Então nós vamos ver aqui a questão do while, questão de loops dentro do while e processar as tentativas de usuário, né? Outra vez aqui eu faço propaganda aqui para você, né, começar lá esse curso na Alura, mas a gente está com restrições aí da linha de estudo de vocês aí, né? Mas a gente vai pedir para acrescentar, tá? Logo, logo vocês vão ter acesso aí. Então, na aula que acabamos de passar agora, né? Sexta e hoje aqui, os primeiros minutos, a gente
finalizou esse conceito aqui de estruturas condicionais, né? Mais uma vez, lembrando os senhores aqui, if, elif e else, né? Para tomar decisões baseadas em diferentes condições, né? A gente usa esse conceito. Utilizamos operadores de comparação para verificar igualdade, né? Diferença e outros relacionamentos entre variáveis usando esse conceito aqui. Examinamos também os exemplos práticos, né, de atender melhor como essas estruturas são usadas em situações reais de programação. Então a gente simulou, né, no real ali mesmo, código, né, gerando código dentro do VS Code ali, fazendo o Python executar essas funções aqui para nós, né? Então testamos isso aqui, a grande maioria aí conseguiu fazer funcionar. Esse conceito, eu acredito que ficou bem claro, bem determinado ali entre vocês, tá? Alguns já tinham também experiência já, né, com a programação, então fica mais fácil, né? E a linguagem Python também ela é bem tranquila, bem intuitiva, né, e fácil também. Então facilita todos nós aqui a nossa compreensão desse conteúdo aqui, tá? E nessa aula de hoje nós vamos ver então a questão aqui, uma sequência, né, de códigos aqui para a gente tentar fazer esse jogo rodar aqui. Então eu quero que você ponha a mão na massa aí agora, ligue o teu VS Code aí, né? Não fique conectado em outras coisas agora, preste atenção no professor aqui. Considere um jogo onde o jogador tem que adivinhar um número entre 1 a 10, né? Então você tem essa missão aí. Claro, eu vou conduzir junto com vocês aqui. Então, mas quem conseguir já aí, pensando que tem umas pessoas aí, né, inteligentes dentro da sala de aula aí, já conhece de código, já sabe como programar, né? Já tem uma sequência lógica ali, sabe como passear aí dentro do VS Code e da linguagem de Python. Então, vamos se divertir um pouco, vamos tentar fazer esse código rodar. Então, como garantir que esse jogo seja justo e divertido? É uma pergunta que eu faço para vocês. Quais elementos podem ser adicionados para melhorar a experiência desse jogo? Né? E quem sabe pode me responder. Quem tem ideia aí de como que a gente vai fazer um jogo simples, né? Não precisa ter tela, nada. Ele vai rodar ali no terminal mesmo, né? Que nem a gente está fazendo ali. Vai printar na tela ali o resultado, né? De uma maneira simples, sem interface por enquanto. Como que você faria essa estrutura aqui, hein, turma? Alguém aí que consiga me responder? Como que a gente vai começar essa estrutura aqui? A gente quer fazer um jogo simples, né, de adivinhação, um número entre 1 a 10, a pessoa tem que adivinhar qual é o número que está guardado na memória, né, para ela adivinhar, tá? Luiz, vai precisar depois no random, né, de gerar os números aleatórios, vai precisar importar uma biblioteca. No começo aqui não vai precisar importar biblioteca nenhuma, né? Agora se você já for usar o random logo de vez, logo no começo, a gente vai ter que importar ele, né? Chamar ele, né? Tá? Mas boa pergunta, boa resposta, né? E como mais a gente vai fazer essa estrutura aí? Alguém tem mais alguma opção aí? O Júlio está na sala hoje? O Júlio está na sala, mas normalmente ele normalmente ele não me escuta, né? Ele está lá programando já, né? Júlio. Normalmente o Júlio não quer me escutar, ele já pega a atividade e começa já a produzir ali, quietinho ali, baixa a cabeça e começa a produzir. Então bora lá, Júlio, produz lá para nós esse jogo de adivinhação aqui, isso você vai gostar de fazer, tá? Bora lá então. Então a gente vai aqui ter como vai funcionar o nosso jogo, né? Então a gente vai colocar ali na tela, né? Toda vez que a gente coloca a gente vai colocar então um número secreto ali, né? Uma variável, tá? Uma variável recebendo 42. E a ideia do nosso jogo é assim, ó. Os termos que acertaram o número secreto, né? O jogo temos que acertar um número secreto, tá? Então, quando o programa estiver rodando, teremos que digitar um número, né? O programa dirá se acertamos o número ou erramos, né? E com várias tentativas e níveis, né? Então, a gente vai lá deixar 3 tentativas, né? E vários níveis de adivinhação. Então, vamos começar definindo
esse número secreto, né? E mais à frente vamos ver como gerar esse número aleatório. Então, por isso que eu falei ali, Luiz, a gente vai deixar esse número aqui agora definido ele, né? Número fixo aqui, ó, um exemplo, 42, né? Uma variável ali, número secreto, então vamos declarar ela 42. E depois a gente vai decidir se ela vai... A gente vai fazer ela aleatória, né? Que daí o sistema faz de modo aleatório. Deixa eu abrir o meu VS Code aqui. Eu queria que vocês abrissem também o de vocês aí e já fosse testando já fosse declarando essa variável. Então tá lá. Eu coloquei print para imprimir esse desenho aqui no meu jogo mesmo, que eu quero que apareça bem-vindos ao jogo de adivinhação. É tipo um design ali, né? E declarou a variável aqui 42. E eu coloquei aqui uma variável recebendo um código do usuário, né? Então vamos rodar isso aqui para ver. Ó, lá embaixo, lá no console, lá embaixo, vocês vão rodar isso aí na máquina de vocês vão ver melhor. Está escrito bem-vindo ao jogo de adivinhação. Digite um número. Eu vou digitar um número aqui. Se eu digitar 41 não vai fazer nada. Se eu digitar 42 também não vai fazer nada. Porque a gente não deu continuidade ali no nosso código, né? Deixa eu rodar de novo aqui. Dá um Ctrl L e apaga tudo. O F5 de novo rodar. Vou digitar 42. Vou dar o Enter aqui, também não vai escrever nada, né? Por quê? Porque a gente só declarou uma variável ali e chamou uma função para o usuário digitar, né? Digite o seu número, né? Então ali eu tenho uma variável chute, underscore aqui string, né? É só o nome, é uma variável, você podia colocar qualquer nome aí nessa variável, recebendo uma entrada, né? Input, lembra a função input? Recebendo, né, uma entrada do usuário, tá ok? Então, em cima dessa ideia aqui, eu quero que vocês pensem agora qual que seriam os próximos passos, né, para a gente construir o nosso código aqui. Bora lá? Quem que fez aí essa primeira tela aqui? Qual que é o próximo passo, Luiz? Precisa declarar a variável para quando digitar o número detectar como é certo ou errado, né? Tá. Tua ideia tá certa. E você conseguiu fazer isso em código aí? Qualquer coisa mostra pro professor aí. Mas nós vamos caminhar junto aqui agora. Então tá, o Luiz teve ali a ideia ali. Tá certo, não tá errada a ideia dele. Mas vamos aqui devagarzinho aqui junto. Eu quero que vocês façam junto para ver se vai rodar aí. Então o professor escreveu ali print, né? Um monte de asterisco, depois print bem-vindo ao jogo da adivinhação, né? Depois print um monte de jogo de asterisco, porque uma interface ali simples, né, para deixar mais bonito ali o nosso código ali, vai aparecer essa mensagem na tela ali quando vocês derem o executar, né? Número underscore aqui secreto recebe 42, então nós estamos declarando a variável número secreto aqui recebendo um número 42, né? Um inteiro, né? E depois a gente fez aqui um chute, né? Lá no meu código estava chute underscore string, né? Aqui está com variável só como chute. Que nem o professor falou, a variável você coloca o número que você, o nome que você quiser, né? Então a variável chute aqui recebendo, né? Falando que ela vai receber uma entrada digitado do usuário, né? Então o usuário vai digitar o seu número, né? Será que nós temos que tratar essa entrada aqui, que vai ser uma string, transformar em número? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, um dos próximos passos talvez seria isso, né? Ou o que o Luiz falou aqui, né? Transformar uma variável recebendo essas informações, se são verdadeiras ou não, se confere com o número secreto ou não, né? Então, vamos ler aqui. Agora, né, para que o usuário possa digitar o número, vamos utilizar a função input, aqui que eu acabei de falar para vocês. Ela trava o programa até que o usuário digite algo e tecle Enter. Então a função input, ela manda uma mensagem
para o usuário, a qual a gente declarou ali a mensagem, e ela aguarda receber, né, essa entrada de informação do usuário. Então ela trava o sistema, e enquanto não resolve essa questão, o programa fica parado. Ele recebe por parâmetros a mensagem que será exibida no console e nos retorna o que o usuário digitou. Logo vamos guardar esse resultado em uma variável que chamaremos de chute, né? Então, aqui está explicando bem certinho qual é a sequência aqui, lógica, que a gente usou nesse comecinho de jogo aqui de adivinhação. E para testar, né, nós vamos, ao final do programa, imprimir o conteúdo da variável chute, né? Para mostrar realmente que o seu conteúdo será o que o usuário digitou. Então vamos lá. Então nós temos ali as variáveis que a gente já declarou lá no começo, né? Temos ali a variável chute recebendo uma entrada do usuário e depois logo a gente tem uma palavra print. Você digitou, a gente coloca a variável ali para ela imprimir a variável. Vamos ver o que acontece? Faça essa sequência rodar lá no teu VS Code aí. Então tá lá. Então vamos colocar. Vou tirar aqui que está comentado o meu código aqui. Então, a gente vai fazer ele rodar de novo aqui. Tá? Então, vou digitar lá 40 e... Opa, lá em cima não, né? Aqui embaixo. 41. Ele vai... Ó, você digitou 41. Né? Isso que tem que aparecer lá para vocês. Deixa eu só voltar aqui de novo. Tem que aumentar essa letra aqui. Então vai digitar ali, imprimir na tela. É isso que eu queria, tá? Beleza? Vamos voltar aqui então no slide aqui. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver, professor Juliano. Vamos ter que ver, né, essa questão aí. Tirar a print e colocar lá no class, né? Ele pode compartilhar a tela aqui direto. Compartilhar a tela comigo lá também. Lá no... Apresentar agora. Dentro do Meet tem um apresentar agora. Eles conseguem apresentar a tela. Eu não sei se todo mundo junto, um de cada vez, né? Teria que ser um de cada vez. Tipo, levantar a mão, dar permissão e daí compartilhar a tela ali no Meet. Tem ali um quadradinho com uma setinha para cima. Apresentar agora. Daí apresenta a tela. Beleza? Mas a gente vai fazer isso na próxima aula, né? Porque acabou essa aula aí, né? Turma? Acabou, né? Então a gente continua na próxima aula aí. Sexta-feira eu não estou aí, professor Juliano. Eu acho que já se organizaram aí. Não vai precisar nem eu nem você. Eu acho que eles vão deixar a aula aí com outro professor aí. Tá bom? Na paz. Aquele abraço, todo mundo.